Oi gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal, é um enorme prazer estar com vocês novamente. Para quem não me conhece, meu nome é Milane Silvano e eu tô hoje aqui com o meu esposo. Se apresenta, digníssimo. Oi gente, para quem não me conhece, sou o Marcelo Santos, esposo da Milane Silvano. E é isso, assim, todo mundo conhece a gente como Milane Silvano e Marcelo Santos, está nas redes sociais, tem todo canto assim, né? Mas com o casamento nós mudamos o nome, tá? Então eu passei a ser Milane Silvano da Fonseca dos Santos. E ele também mudou o nome. Ele vai falar um pouquinho sobre isso, porque, né, tem uma carga cultural pesada em relação a isso. Então, gente, sobre isso, são dois pontos que são culturais e um está sendo desconstruído. Eu agora vos falo como Senhor Marcelo dos Santos Silva Silvano. E sobre essa questão, a desconstrução do casal, principalmente nós cristãos, nos tornamos um, temos essa ideia de unidade, e unidade ela é indivisível, não dá para dividir. Então, a questão dela tomar o meu sobrenome e da outra questão que eu acho puro preconceito, como o homem pode também tomar o nome de sua esposa, porque são um, e traz a ideia também de igualdade nessa concepção, porque se ela pode tomar o nome da minha família, sendo agora a parte da minha família, eu também posso tomar o sobrenome dela, sendo agora também parte da família dela. E somos um. Somos um. Amém? Amém. Então, isso. E eu acho que talvez, né, vocês devem estar se perguntando, tá, mas esse vídeo é sobre o quê, né? Esse vídeo, né, vocês já podem começar a ver o cenáriozinho aqui diferente. Esse vídeo é sobre o nosso casamento. A gente está num cenário diferente, que a gente está na nossa casa agora, glória, né? a Deus. Para honra e glória do nome do Senhor, juntamos as escovas e principalmente os livros. Oh Deus, tremendo, fiel. E, né, nesse contexto, a gente queria falar um pouquinho com vocês sobre a experiência que a gente viveu em relação ao nosso casamento, trazer algumas contribuições para casais que talvez estejam noivos e pensando sobre casar ou não casar, quando casar, né? E é isso. Vem com a gente, fica conosco, porque tenho certeza que esse vídeo vai abençoar a sua vida, tá? E um alerta, varão, a iniciativa é tua, vaso. É você que tem que correr atrás em nome de Deus. Amém? Isso daí, gente. Pode esquecer, não. Mas, assim, a primeira pergunta é como começou, né? Fazendo um breve resumo da nossa história, antes da gente falar sobre o casamento propriamente, os desafios que a gente viveu e etc. A nossa história começou de um jeito bem diferente. É diferente porque foi algo assim que começou há muito tempo. Eu adicionei abençoado, mas ela possuía um compromisso e fez muito bem em não aceitar um homem solteiro em sua rede social, que poderia falar algumas outras coisas, poderia atrapalhar o relacionamento dela, que era atual. E anos depois ela me aceitou, e ter aceitado naquele momento fez todo sentido. A gente começou a conversar, a conversa fluiu. É claro que observando, já inscrito no canal do YouTube, coisa já estava fazendo aquele stalk maroto, mas com todo respeito, tá, irmãos? Amém? E ele começou a curtir, né, as minhas redes sociais e tava lá se manifestando até com comentários. A gente começou a conversar e nas nossas conversas a gente percebeu que a gente tinha algo em comum, que era, assim, marcante. E, na verdade, era o que a gente buscava, né? Que era o amor pela obra do Senhor, o amor pela palavra do Senhor. O Marcelo tinha sonhos, eu tinha sonhos, e ambos os sonhos eram vinculados à obra do Senhor. Então, a gente meio que se atraiu por aquilo que mais nos atraía, né? Que é
a obra do Senhor, a palavra do Senhor. E assim a gente, né, começou a conversar à medida que eu fui para o Rio de Janeiro para o reconhecimento da ordenação do Marcelo como evangelista, e lá eu conheci pessoalmente, mesmo que só de longe, e depois disso ele veio a Cabo Frio, onde, né, eu moro até hoje, e, né, num gesto lindo, né, ele me pediu em namoro, né, mas antes nós subimos o monte para poder orar. Antes mesmo de eu saber que ele ia me pedir namoro aqui, a gente subiu o monte para poder orar. O primeiro lugar que o Marcelo conheceu em Cabo Frio foi o Monte Celeste. Oramos lá, entregamos as nossas vidas nas mãos do Senhor, e depois disso ele pediu em namoro. A gente passou 100 dias em oração, reconhecemos nosso relacionamento diante dos homens, e, né, Deus foi abençoando no decorrer. Com 6 meses mais ou menos de relacionamento, o Marcelo me pediu em casamento. Eita glória! E foi bonito também, porque o lugar que ele me pediu em casamento pela primeira vez foi no Monte Celeste, né? Ele disse pra mim: olha, eu tô sem aliança aqui, mas eu preciso que, sem aprovação de qualquer homem ou mulher, eu quero que a aprovação, ter a aprovação do Pai Celestial. E ele me pediu em casamento lá. Depois ele me pediu no Morro da Guia, onde ele me pediu namoro, e depois de frente para todos os meus familiares e amigos. Foi lindo demais. Foi algo assim, irmão, com confirmação em várias esferas, porque o pai, primeiro Deus, né, confirmou, depois a mãe, a Dona Zélia, confirmou, depois eu fui a Nova Iguaçu também, com sua outra mãe, a tia Neuza, confirmou, o Tito, né, o famoso Dério também, confirmou, então com a graça de Deus. E depois, numa surpresa lá, diante dos amigos, foi algo assim tremendo, né? E já agradecendo, né, a todos também por tudo que foi feito ali, e falando, irmão, sobre a iniciativa, ela a partir do homem, não é voltando sobre a questão de romantismo, cavalheirismo, não, é essa questão, sabe por quê? Porque a procura da mulher parte do homem, porque o que eu quero dizer para alguém que é cristão, eu encontrei a Milaine escondida em Deus, porque eu estava buscando a Deus. E o proverbista ele vai dizer que um pai ele pode deixar muitos bens para os seus filhos. Pode deixar muitos bens, pode deixar a famosa herança, né? Mas só quem pode dar uma mulher a virtuosa é o Senhor. E isso tem um valor que excede a rubis, tem um valor que excede a qualquer tipo de herança, porque é o Senhor quem nos conhece. E é esse conselho que eu dou para você, de buscar o Senhor. E no Senhor você vai encontrar alguém que se escondeu no Senhor para não ser achado por qualquer um. É isso, assim, eu também buscava em Deus, né, algumas respostas, e quando o Marcelo chegou na minha vida, né, essas respostas meio que começaram a chegar, né, e eu precisava, né, Deus enviou o Marcelo, antecipou a vinda do Marcelo por causa de uma oração, como eu já disse no testemunho, sobre o mioma. Aqui, tá aqui no canal, vou colocar ele na descrição do vídeo. Esse testemunho, ele marca as nossas vidas, porque, né, o Marcelo veio com uma confirmação de uma oração que a esposa de um pastor fez, dizendo: envie o varão do Senhor para a vida dela, porque ela vai precisar dele nesse processo. Processo doloroso. E foi um processo muito doloroso, mas vencemos para honra e glória do nome do Senhor. E no dia da nossa primeira cerimônia, que foi marcada, foi o dia que ela recebeu o milagre, que o vídeo vai estar na descrição, você pode olhar, você pode compartilhar, porque é milagre, e milagre só Deus faz, e a glória é de Deus, a honra é de Deus, mas a alegria é toda nossa, porque através daquele milagre, o Senhor, ele deu um selo para essa família, porque a Milaine, conforme o vídeo vai destacar, ela tinha um mioma muito, muito grande, e todos os médicos especialistas tinham dito que
teriam que retirar o útero dela, e nós sabemos que o útero é um órgão para poder gerar os filhos. Então, se esse órgão fosse retirado numa cirurgia, nós não poderíamos ter filhos biológicos, mas com a intervenção de Deus, ele, naquele dia que poderíamos estar lá com os nossos familiares e amigos, não teve a cerimônia, porque o Senhor, ele escolheu aquele dia para parar tudo. Ele montou o contexto para quê? Para impactar. Impactou equipe médica, impactou pessoas que estavam ligadas à organização da festa. Parou um ônibus de Duque de Caxias que viria para cá, parou um táxi de Além Paraíba que viria para cá. Foi assim um impacto assim para a glória de Deus, e acabou nos marcando, e o tempo passou depois, e o Senhor, ele fez algo, né, extraordinário, que foi lindo. Com certeza, ao final do vídeo vocês irão ver fotos, e nas fotos, irmãos, estão expressas a gratidão às pessoas que nos ajudaram, né, a gratidão a Deus e a alegria, irmãos. É só vitória. Ainda vai ter uma bênção ainda lá no finalzinho que eu vou contar, que vai ser vitória. E, irmãos, a gente, né, dentro desse cenário depois do sofrimento que a gente viveu com o processo do mioma, a vitória que a gente recebeu, né, então estava chegando o momento de, pós-cirurgia, começar a se organizar para casamento novamente. Por que a gente casou na data que a gente casou, né? Antes de ter completado sequer 2 anos de casados. Quando a gente estava com cerca de uns 9 meses de relacionamento, uma irmã chamada Mana, né? Na verdade ela é Gilcélia, mas todo mundo conhece ela como irmã Mana. Ela foi usada pelo Senhor para poder dizer para mim que eu devia parar com o processo de cirurgia, de buscar a cirurgia e focar no meu casamento. Ela falou: você não tá noiva? Tô. Então, se você tá noiva, começa a correr atrás das coisas do seu casamento. Antecipa o casamento. E aí a gente ficou: antecipar como, né, Deus? Porque no caso aí a gente não tinha dinheiro para poder antecipar, né? O Marcelo, a gente combinou de começar a juntar para o futuro, mas a gente não ia ter condições de manter, né, para uma festa. Então, assim, e eu também estava desempregada, então ficou muito difícil. E os familiares começaram a questionar: gente, por que vocês querem casar tão rápido? Mas podia jogar isso lá pra frente, mas por que vocês querem casar agora? E a gente sempre respondendo, dizendo que o Senhor tinha mandado fazer dessa maneira, né? E vieram outras confirmações do Senhor para as nossas vidas, através da palavra, através de outras pessoas que foram usadas, de que a gente devia, sim, se organizar para poder casar. Apesar de ter pessoas dizendo, basicamente, que nós éramos loucos por estarmos planejando casar. Eu lembro até de um dia que eu estava na casa da minha tia, fazendo o convite do casamento, né? Começando a esboçar o convite do casamento, e a minha tia disse assim pra mim: você tá fazendo convite? Legal. Onde é que vai ser? Eu não sei. Quem vai ser os fotógrafos? Eu não sei. O que vocês vão servir? Eu não sei. A lista de convidados, quantas pessoas são? Eu não sei. E ela falou assim pra mim: você não sabe muita coisa, né? Tá querendo fazer convite, né? O convite é uma das últimas coisas que você faz quando as coisas estão mais organizadas. E eu fiquei assim: eu ainda não sei, mas Deus sabe. Muita fé, irmão. E a gente precisou, né? Porque muita fé, porque nós mudamos a ordem dos fatos, mas diz que a ordem dos fatores não altera o produto, né? Mas nós fazemos coisas que eram para ser precedidas por outras, mas fazíamos justamente pela fé. A obra da casa andando sem nós termos assim condições de fazer. A gratidão ao nosso amigo irmão Benilton, nosso irmão Alessandro. Nossa, o que fizeram, irmãos? Olha, assim, sem palavras. E nós íamos lutando
comprando os materiais, porque o processo era todo assim, né? A casa, festa, eu teria que deixar o trabalho, né? Que eu morava 2 anos, morei por 2 anos em Duque de Caxias, na casa da minha tia, da minha mãe, Rosalina, do Cleiton, Mariane, Calebão. E muita gratidão, irmão, por tudo no processo. Eu precisava deixar o meu emprego, onde trabalhei, né, por 1 ano e 7 meses ali como auxiliar de serviços gerais na maternidade de Santa Cruz da Serra. Também gratidão, né, por tudo e a todos. Precisava deixar o emprego, precisava vir para Cabo Frio, onde precisei também ficar um tempo, né, lá com a minha sogra, mas em todo esse tempo, irmão, gratidão, e em todo esse tempo, irmão, honrando a Deus, porque Deus honra aqueles que o honram. E nós, irmãos, nosso relacionamento, período de oração, período de namoro, período de noivado, até o casamento, porque ainda casamos no civil um tempo anterior do religioso. E ainda assim, esse período, irmãos, honramos a Deus. E deixo isso aqui, que a iniciativa é do homem, mas a responsabilidade de manter um relacionamento que honra a Deus, respeitando os limites, é dos dois, é do homem e da mulher. Então, irmãos, em todo o processo, a gente precisa, debaixo da obediência, saber que quem está com o controle total do processo é Deus. E é por isso que eu disse que algumas coisas a gente fez e, tipo assim, olha, não sei. E durante todo esse processo, tipo assim, vinha cargas também sobre mim. Cara, como que vocês vão fazer? A casa não vai ficar pronta, não vai estar boa para morar, não vai dar para pagar. Você vai ficar desempregada, Deus te deixar o emprego. E, irmãos, é só Deus mesmo para poder fazer o que ele fez, irmãos. Então, dentro de processo e na posição, Deus é a provisão. E com isso tudo, a gente precisa manter a fidelidade com o Senhor. E eu acho que o nosso relacionamento, o modelo de relacionamento, ele se torna um livro e se torna uma mensagem para pessoas que estão namorando, pessoas que estão noivos agora, estão pretendendo se casar. Vocês precisam ter fé em Deus, né? Não estou dizendo para poder fazer loucuras também, mas seguir no processo passo a passo com Deus. E Deus foi levantando meios de nós conseguimos realizar tudo isso. E graças a Deus, irmãos, nós conseguimos, né, realizar essas coisas. Hoje estamos aqui no nosso quadradinho do amor. E aquele milagre, irmãos, que eu contei para os irmãos, nosso casamento, a gente não cortou gravata por causa do tempo. Eu não sei, foi uma loucura, né? A gente não cortou gravata, mas depois, irmãos, foi chegando dinheiro que eu não sei como chegou, o meio que chegou. E foi né, as coisas assim de acordo. Tipo assim, a economia divina que eu gosto de falar, ela é de acordo com a sua necessidade. Não desce mais azeite porque não tem mais vaso, mas se tiver, desce mais azeite. Então Deus faz assim, irmão, nossa, de forma tremenda e maravilhosa. E a gente tem que entender que, assim, quantas pessoas questionavam a gente tinha no coração uma certeza de que Deus estava no controle. Deus iria suprir. E supriu, não só na construção da casa, como também na organização do casamento, né? O espaço da festa, tantas coisas nos foram doadas.
a ornamentação, né, docinho, tanta coisa, as pessoas doaram, pra vocês terem uma noção, não tenho vergonha nenhuma de falar pra vocês, a pessoa que fez o bolo do nosso casamento nós não conhecemos, a pessoa só pediu material, entendeu? Fez voluntariamente, quem fez a torta salgada fez voluntariamente, sabe? Os docinhos foram feitos voluntariamente, docinho, nem material a gente deu, né? Você me pergunta como, né, o valor do espaço da festa, eu não sei, sabemos, né, o valor total da decoração do espaço, nós não sabemos, né, até mesmo a equipe de fotógrafos, cinegrafistas, porque no nosso casamento não foi só fotógrafo, teve um cinegrafista, teve um ajudante deles dois, tem uma equipe que veio, né, foi pago por outras pessoas, né, pessoas que nos amam muito, então assim, Deus foi dando de acordo com o que a gente sonhava. E assim, a pessoa fala assim, mas está sonhando muito alto. Não importa. Se Deus mandou fazer, Ele vai dar condições de fazer. E a gente nem sonhava tão alto assim. Eu acho que veio coisas pra gente que a gente até ficou, meu Deus do céu, a gente não achou que a gente ia ter condições disso. E a montagem da casa? Fala aí. E a montagem da casa foi outra coisa, assim, também, Deus. Porque... uma pessoa foi usada por Deus e falou assim pra mim, Mila, fica tranquila, porque as coisas da sua casa Deus vai enviar, né? E Deus tem enviado, irmãos, assim, a gente recebeu cama, geladeira, sofá de presente, inclusive esse sofá lindo que a gente tá sentado aqui foi um presente maravilhoso. Então, assim, a gente recebeu fogão de presente, essas coisas básicas da casa, nós fomos presenteados e as pessoas podem falar, mas as pessoas amam vocês. Não, Deus tocou pessoas para que isso acontecesse. Esse sofá, por exemplo, veio do Rio para cá, tá? Ele veio do Rio para cá e a forma como ele chegou aqui também foi voluntária. E milagre. Né? Milagre, né? Então, assim, e as coisas que a gente tem recebido é para dar honra e glória ao nome do Senhor. E aí, assim, o que a gente quer deixar assim, para alguns casais muita gente se pergunta como que eu vou casar, né? Se eu não tenho dinheiro, se eu não tenho estrutura, se Deus determinou que vocês dois devem dar esse passo, Deus vai suprir. Tenha fé. Muitas vezes o casamento vai ser suprido através de um trabalho, os dois estão trabalhando de forma linda, juntando durante anos. E é a história desse casal. E pode ser que a sua história com a sua noiva ou com o seu noivo seja outra. Seja aquela história em que Deus está usando pessoas para enviar para vocês recursos necessários. Então, assim, descanse seu coração no Senhor, porque se você se posicionar para ser fiel a Deus, Ele vai ser fiel a você. Aleluia. E a gente se posicionou, como o Marcelo mesmo falou, o nosso relacionamento foi um relacionamento cristão. A gente manteve a pureza, né? Mantivemos a ideia do casamento, da relação sexual que só pode acontecer após, né, o casamento. Então, assim, todas essas coisas foram respeitadas para a honra e glória do nome do Senhor, né? E a gente viu Deus agindo, Deus fazendo. Até mesmo o casamento da gente no cartório, pra vocês terem uma noção, o dinheiro também foi enviado. Então, assim, 1000 doletas. Aqui no Cabo Frio, 1000 doletas. É caro, mas o dinheiro foi enviado. Então, assim, é para glorificar o nome do Senhor. E talvez você se pergunte, mas por que casar? Para que casar? Porque, infelizmente, no universo que a gente está hoje em dia, né, juntamos, vamos morar junto, tá entrando cada vez mais em vigor. As pessoas estão tirando alguns princípios bíblicos e colocando seus ideais, né? E a gente vê, inclusive, casais cristãos pensando desse jeito. Vamos juntar, depois a gente casa no cartório e tá tudo certo, né? E às vezes algumas igrejas até aceitam isso, né? Mas isso não tem base bíblica, né? O homem deve conhecer a sua esposa após o casamento. Isso é uma espécie de consequência. Na verdade, não é nem consequência, isso é uma bênção divina que acontece depois que você se posiciona e não antes, sabe? Então, assim, o porquê de se casar? O casamento é uma instituição de Deus, é uma instituição estabelecida por Deus. A família é uma bênção de Deus. Então,
tenha em mente que o homem vai deixar seu pai, sua mãe e se unir à sua esposa porque Deus deseja que assim seja. E Deus abençoa quando ele se posiciona dessa maneira. E a gente não tem anos de vida juntos, né, enquanto casados, para poder falar sobre o futuro. Mas o que eu quero dizer para você é, independentemente do tempo que você tenha, né, de relacionamento, você precisa se posicionar em Deus. E esse vídeo não é só para quem tá pretendendo casar, não. Esse vídeo é para quem já tá casado também, né? Para quem já tá, ou até mesmo para quem tá morando junto, que se case, busque, sim, com certeza, né? Tá em comunhão com a sua igreja, em comunhão com o seu Deus, sabe? E também, para quem já tá anos-luz aí de casamento, tem muito mais experiência que a gente. Se você tá passando por uma situação em que talvez você esteja duvidando, tenha fé em Deus. Porque o Deus que promete coisas, o Deus que direciona coisas para um casal, é o Deus que é fiel para poder cumprir, é fiel para suprir, é fiel para abençoar durante todo o caminho. Aleluia. E gostaria de deixar um conselho sobre um clichê que a gente acaba falando e repetindo, sobre se apaixone pelo processo. Porque a paixão, ela tem o seu tempo de durar, e o processo também, ele tem duração. Se apaixone pelo processo, porque o que o processo vai te entregar, o resultado que ele vai te dar, você vai amar. E como é o casamento, o amor, ele não tem validade. Ele não tem validade. E durante o processo, Deus falou diversas vezes comigo. E processo é um momento onde produzem muitas lágrimas. E um dia Deus disse para mim: as lágrimas que estão sendo derramadas durante o processo não hão de se comparar com as lágrimas de alegrias que o resultado do processo vai te proporcionar. E, irmãos, só alegria, irmãos, só vitória. Oh, Jesus. E, irmãos, lua de mel, oh, glória. Foi bênção, irmão, presente de Deus. Até o que consumimos, fomos presenteados, irmãos. Fomos para Serra de Friburgo, lá em Lumiar, Lumiano. Oh, meu... Menina boba. Oh, meu Deus. Mas a gente, né, para encerrar, eu quero dizer para os irmãos, né, perseverem. A gente não tem o interesse aqui, nem a pretensão, a necessidade de imprimir uma hipocrisia, dizendo para os irmãos que a nossa fé, ela foi tão forte, tão forte, tão forte. E teve momentos, irmãos, que a gente teve medo, que a gente chorou, que a gente subiu aquele monte celeste, que é um monte que talvez a gente já tenha ido até mais vezes que a nossa casa, se bobear. A gente chorou, se debulhou em lágrimas ali, a gente recebeu muitas palavras negativas de algumas pessoas duvidavam. Então, assim, o processo é doloroso e eu não tenho aqui a ideia de dizer para os irmãos: é fácil. Não, é difícil, mas você precisa perseverar. Tem a ver com fé, tem a ver com perseverança, tem a ver com amor, tem a ver com posicionamento e, principalmente, tem a ver com obediência à voz do Senhor. Então, não sai da posição, não. Às vezes você pode pensar assim: vou desistir, não vou desistir, jogar esse casamento lá pra frente, eu vou desistir. Desiste não, porque aquilo que Deus te manda fazer, no final das contas, você vai ver que vai valer a pena. Mas ela falou: as lágrimas de antes não se comparam. Realmente, quando eu tava entrando, vestida de noiva, ele tava ali chorando no altar. Ainda bem que ele chorou, senão ele ia ver só. Tava chorando no altar de alegria. Depois a gente chorou muito de alegria, né? Na lua de mel a gente teve momentos assim de passear, de relaxar e de entender o processo que a gente viveu. Tem coisas que a gente ainda tá, né, digerindo e agradecendo a Deus.
A gente não deixou de ser suprido nos dias atuais, né? Não acabou, Deus continua amando, continua suprindo, e é por isso que esse vídeo foi feito, para dar honra e glória ao nome do nosso Deus e para abençoar, através do nosso testemunho, a vida de outros casais, tá bom? Eu quero agradecer, né, da minha parte, aos irmãos que ficaram com a gente até aqui, agradecer quem orou pela gente, agradecer quem se posicionou em nos ajudar financeiramente, se ajudar com serviço, mão de obra. Foi muita gente. Muita gente, meu Deus, se posicionar subindo um monte, orando por cura, por processo, por milagre. Gente, assim, graças a Deus, somos amados em Cristo Jesus por muitos irmãos, e a todos vocês o nosso muito obrigada, tá? E a você que está ao alcance desse vídeo, espero que tenha chegado até a sua vida, e se chegou, creia no seu Deus, busque a Ele, porque Ele pode fazer infinitamente mais do que você pensa, do que você imagina na sua vida. Então é isso, um grande abraço para todos vocês, obrigada por tudo, fiquem com Deus e que Ele os abençoe, em nome de Jesus. Também, irmãos, o meu agradecimento a todos sobre um fato de, às vezes, a gente dizer que não vai nomear pessoas ou colocar as fotos em agradecimento no final do vídeo, é porque, como humanos, falhos que somos, podemos esquecer alguém. Tem pessoas que a gente não tem foto, tem pessoas que às vezes não vão gostar que coloque, porque tem pessoas ainda que fazem o bem e não querem que sejam publicados né, as benfeitorias que fazem. Então, irmãos, sobre bênção, o sentido original do termo não é eu correr atrás da minha bênção, não é eu ir até Deus por causa da bênção, não, é eu seguir o caminho de Deus, porque as bênçãos alcançam quem está no caminho de Deus. O sentido de bênção é aquilo que te alcança, e ela alcança aquele que permanece no caminho. Irmãos, muito obrigado por tudo, que Deus abençoe a todos, e o que não pode faltar é aquela bitoca, né? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Quem diria, olhando para trás, que essa história ainda tinha um final feliz. Esses dois mundos distantes se encontram e nasce amor. E quem diria, depois de tanta coisa e de tantos ajustes no coração, hoje eterniza a nova canção do mais puro amor. Chamem todos para ver, façam grande festa, nasceu o amor. Tragam cores pra enfeitar, só palavras não poderão contar o que Deus começa hoje aqui e promete sempre carregar. E eles se amam, veja o brilho em seu olhar, canta a bela história, ela não tem hora pra acabar. E eles se amam, nunca mais irão mudar. Traga cada dia mais amor pra esse lar.
Chamem todos para ver, façam grande festa, nasceu o amor. Tragam cores pra enfeitar, só palavras não poderão mudar. O que Deus começa hoje aqui e promete sempre carregar, e eles se amam. Veja o brilho em seu olhar, canta a bela história, ela não tem hora pra acabar. E eles se amam, nunca mais irá mudar. Traga cada dia mais amor pra esse lar. Cada dia mais amor pra esse lar. Que dia especial! Eu me sinto muito feliz em poder ser um instrumento de Deus aqui para abençoar essa união. Pode beijar a noiva. E eles se amam.